Gabriel Valente da Silva, 28 de setembro de 45. E o nome pelo qual é conhecido aqui em São Vicente de Pereira? É o Gabriel dos Móveis. Nasceu mesmo cá. Nasci. Onde nasceu? Naquela casa acolá. Era dos seus pais. Exato. Quantas pessoas viviam naquela casa, na altura? Na altura vivia era o meu pai e a minha mãe, éramos 5 irmãos e uma tia solteira. Foi a terminar a Segunda Guerra Mundial. A casa, os meus pais eram agricultores e nós dormimos, tínhamos quartos, dormimos uns com os outros. Tinha 2 irmãs que dormiam num quarto e nós dormimos no outro. Os seus pais nasceram também nesta... Nasceu o meu pai aqui. E a minha mãe nasceu ali, pai, a 1000 metros, ali assim, na Avenida, quem vai para a Avenida. Sim. Casaram, fizeram a vida deles toda cá? Toda cá. Criaram os filhos todos cá? Todos cá. Os seus irmãos também cresceram todos por aqui? Todos cá, trabalhamos todos na agricultura, menos eu, que saí aos 11 anos, depois com a terceira classe fui obrigado a fazer aos 12 a quarta classe e depois empreguei-me aos 14. E os meus irmãos só se empregaram depois da tropa. A escola-nos até à terceira classe era um posto misto, rapazes e raparigas. E depois é que íamos ali para a torre, que era outra escola, fazer a quarta classe. Aqui para a escola era aqui já à beira da igreja, era aqui a 500 metros. Por aqui era tudo umas bielas, carros de bois, para passar carros de bois, caminhos só. Todos a pé para a escola? Como é tudo para a escola, não havia problemas, não havia movimento na rua, tipo, a pessoa andava à vontade. Até à terceira classe era uma professora que ela não batia, ensinava muito bem, mas não batia. E nós tínhamos, para vir ao quarto de banho, era só uma, mas tínhamos uma caixinha de fósforos, só quando a caixa de fósforos estivesse na secretária é que podia vir ao quarto de banho. Que não autorizavam. Ela não. Depois as outras carregavam nos colos. Sentia alguma diferença de tratamento entre rapazes e rapazes? Não. Na altura não. Nós chegámos de manhã, entrávamos para a escola e depois à saída depois cantávamos o hino antes de sair e depois vimos. E rezar, também se rezava nessa altura? Também. Essa professora era muito religiosa, muito bem educada, muito... Que passou para outra escola? Foi. Uma escola à partida já maior, não é? Já maior, isso aí onde já era rapazes a um lado e raparigas a outro. Já era diferente. Eu já tinha quartos de banho para rapazes, tinha para raparigas, tinha tudo. O que é que pensava disso? Era a normalidade? Na altura era normal. Agora é totalmente muito diferente. Muito diferente. Eu fui para sapateiro aos 11 anos. Eu fui lá para sapateiro, andei porque eu era miúdo, era muito frágil. E os meus pais diziam que eu não tinha força para trabalhar nas terras. E então fui para sapateiro. Mas aos 12 anos saí para fazer a quarta classe. Então depois aos 14 anos empreguei-me ali numa fábrica de brinquedos. E depois andei sempre, nunca mais saí deste ramo. Dos seus irmãos, alguém continuou? Os meus irmãos trabalharam nas terras até à tropa. Onde é que trabalhava nessa altura em que foi sapateiro? Ia à casa das pessoas? Estava numa loja? Não, era uma sapataria. Era uma oficinazita. Uma oficinazita que trabalhava lá. Na altura trabalhava 13 empregados só. Na altura como é que era? Eram os pais que diziam, não estudas mais? Ou não, nós é que não queríamos. Não queríamos estudar. Éramos mais livres na coisa de mesmo trabalhar na agricultura, éramos mais livres. A escola era uma... Era mais uma prisão, mas
Na altura não ia assim muito pessoal para estudar, agora vai quase para estudar. Agora quer-se para trabalhar e não há. Mas qual foi a sua primeira ocupação? A sua principal... Principal, já tive uns anos a torneiro e depois passei para a bancada, para trabalhar. Fazia-se brinquedos, tudo em madeira, toda a espécie. E depois continuei, estive a trabalhar em Ovário, no Zé Calor, e depois continuei, depois estabeleci-me. Para onde é que vendiam esses brinquedos na altura? Havia muita força que era para Angola. Que era camas de bebê, era charretes, era xilifones, era caminhonetas, caminhõezinhos, tudo em madeira, tudo. Nós chegamos a trabalhar a 20 e tal pessoas. Como é que eram as suas condições de trabalho quando iniciou esta arte? Era o que havia, era aquilo, não havia condições como agora. Trabalhava-se muito manual. Ali, no coisa dos brinquedos, já tínhamos máquinas. Ou mais, mesmo quando me estabeleci, foi manual. Quando me estabeleci a começar a fazer armários de cozinha e tudo, era à mão. Era tudo feito à mão. Desde sempre gostei da parte de carpinteiro, até hoje. Acabou por não emigrar, não é? Não, estive em Angola, mas foi na tropa. Claro. Como é que correspondia, como é que falava com a sua família que ficou cá? Como é que era isso? Era por correspondência, por carta. Juntei-me lá, eu e o meu irmão, em Angola, os dois. Juntamos-nos os dois. Embora não nos vimos um ao outro, porque eu estava numa zona, ele estava na outra. Era mesmo assim, foi uma fase complicada? Foi muito complicada, mas tudo passou. Nós aqui havia homens já com os seus 20 e muitos anos, passavam às vezes aí a jogar a malha na estrada. E as raparigas a andar à roda. Dava para estar aí à vontade, sentados até no meio da rua, quando éramos pequenos. Não passava carro, bem dizer, nenhum. Antigamente, os agricultores, para passar a água de um lado para o outro, era com umas canejas em madeira a atravessar a estrada. Tinha um buraco no muro e faziam uma caneja em madeira e a água passava para o outro lado para seguir para regar. E podia passar à vontade, não havia carros, era difícil passar um carro. Recorda-se da primeira vez que viu um carro a passar aqui? Recorda. O C. Costa, o das caminhonetas, já faleceu tudo, que depois passou, era a Boa Nova. Ainda não tinham ainda luz, não é? Ou já tinham? Era candeia e em certos tínhamos luz, mas não nos cômodos todos. Quando não tinha cômodos que não tinha luz, era candeia ou de petróleo ou azeite. Ou havia o gasómetro que era em cloreto. Eram umas pedrazinhas, carregava-se aquilo com água e dava luz. Dava luz muito tempo. Quando era uma luz mais forte de candeia, era candeia de gás. Dava mais luz. A de azeite dava uma luz mais pequenina. Era assim em todas as casas. Os seus colegas, os seus vizinhos, toda a gente. Era. Uns mais do que outros. Já havia assim aqui alguém à volta que tivesse uma casa já mais... Havia. A terra sempre foi ali Foi. Portanto, a fonte de trabalho. Exato. O que é que recolhiam? Era só para consumo ou também era para venda? Como é que o meu pai fazia, a maior parte da vida dele era andar atrás dos bois, ia para o Porto, para Arouca, para um lado e para o outro. Chamava na altura que era o carreteiro, portanto, ele era, faz conta que era um carro de aluguer, andava nos transportes, no transporte de mercadoria. Então, mas o carro não era do seu pai? Não, era carro de boi, era dele. E depois, fora disso, era as terras. Se desse milho a mais, vendia milho, se não desse, não vendia.
o feijão, De carro de bois para ir levar esses produtos. o coisa era para cartar, transportava muito aqui o barro para o Vare, para ir nos barcos, para Aveiro. E era uma vida amarga que não é como agora. Era uma vida mais alegre do que agora, num ponto. E no outro não, compreende? Não havia aquele stress como agora, corre, não, era com calma, tínhamos tempo. Semeava centeio e aveia era cortado tudo à mão, à focinha. Tudo à focinha. O azevém era a focinha. Depois começaram a vir as gadanhas, e depois das gadanhas começou a mecanização. Agora nem sabem pegar uma focinha. Ao fim do dia vimos para casa. Vimos para casa. Sim. Tratar do gado e estar em casa, comer e ir para a cama. Exatamente. Não havia televisão, não havia nada. Ai, comer e comer, às vezes não havia. Também matava sempre porcos e tudo para coisar, mas havia, às vezes, fazia-se uma caldeirada, era só as couves e as batatas e às vezes uma sardinha, às vezes meia, às vezes depende. Variedade. Não havia variedade. Não, uma necessidade, felizmente, isso eu nunca passei. Havia aí muitos que passavam na altura. Eu, felizmente, não. Que não era comer assim com variedades como agora. Também nem havia, porque não havia os supermercados, não havia nada. Era as lojas. Havia mercearias aqui. Era a mercearia que se ia comprar ou 1 quilo de açúcar, ou 1 quilo de arroz, ou meio quilo, ou 1/4, ou o que fosse. Eles faziam aqueles embrulhinhos de papel e era aquilo. O coisa então levava-se, mas nós aqui nunca usamos livro. Havia muitos que usavam livro e só pagavam, mas não, nós aqui não. Levava-se o dinheirito, trazia-se a conta e pagava-se. Vocês tinham um forno a lenha em casa? E a forno, cozia-se. Cozia-se pão? Cozia-se broa, que dava para 8, 15 dias, e depois voltava-se a cozer. Esse pão, felizmente, nunca faltava. Pão, batata também havia, cebolas havia tudo que é, porque era criado no coisa. A carne era dos animais Exatamente. que criavam? Era que criámos. Era carne de porco. Frango também, galinhas? Ou mais porco na altura? Frango pouco, que ainda não havia na altura, não havia frango de aviário. Era só o frango caseiro, mas comia-se raras as vezes. Trocas não, tipo, porque tudo tinha o seu bocadinho da terra. Ok. Todo o pessoal, era raro o pessoal que não tinha um bocado de terra, tratava de tudo. E havia a necessidade de partilhar água às vezes também entre todos, por exemplo? Não, havia certas terras que tinham o poço, que era de mais do que uma pessoa, ou então havia as presas. As presas era uma coisa em que fazia o ajuntamento da água. Tinha uma mina e depois tinha um muro, tipo de uma barragem. E depois tinha os dias. Ou então nos rios tinham umas comportas e madeira, botavam-se e tinham um engenho com copos a tirarem, com boi, ou 1 ou 2, a tirarem água. Cada um ia lá tirar a sua água. Tinha os dias, estava tudo escrito. Isso antigamente havia mais. A palavra valia muito, muito. Agora, até a escrita vale pouco. Havia o poço que tirava a água, como se fosse 2 ou 3 donos, um dia outro, que juntava naquele dia que tirava a água. No outro dia, tornava a juntar, tornava a tirar a água. Havia os poços de casa e havia os poços de rega. Não é? Eu tenho 2 poços, que são basados com 2 minas um para o outro. E o poço onde nós tiramos à bomba a água era mais fundo
um bocado que era para se tirasse, se escoasse o poço para regar, ter sempre água para consumo. Fertilizantes para as terras ou era tudo natural, não é? Em termos de... Não, agora, depois já havia, já se botava um bocadinho de adubo. Onde é que compravam? Já havia aqui? Não, havia a distribuir. Havia pessoas a... Vinha alguém distribuir, não é? Sim. Mas havia de ser uma vez por semana, uma vez por mês? Encomendava-se, eles vinham quando era necessário. Não havia estes herbicidas nem nada, não havia nada. Era com a enxada, cavar e arrancar a erva à mão. Recorda-se assim de alguma figura mais importante, um nome mais importante que as pessoas respeitassem muito aqui em Sines? Era o regedor. O regedor. Na freguesia era o regedor. O regedor, uma pessoa quando era para tratar às vezes qualquer coisa ia ter com o regedor. O regedor é que era o que dava, estava mais dentro do assunto da... Tem filhos, não é? 4. Uma está em Valga, outra está solteira, a mais velha, que é professora de matemática São João da Madeira, está comigo. E os dois rapazes são os que estão agora aqui, Trabalham consigo? que trabalham aqui comigo. Um está em Lourosa e o outro está em Valga. Eles estiveram os dois até na universidade, mas depois vieram auxiliar-me. O mais velho está no escritório e o outro anda na montagem de cozinhas e tudo, anda fora. E eles sentem-se bem a trabalhar aqui? Gostam de trabalhar cá? Gostam. Isto é deles. É para eles. O mais velho mora em Lourosa e o outro em Valga. 50 anos para cá, o que é que viu mudar? Ui, muito. As tradições ainda se comemoram como na altura? Não, agora já não mesmo. Fazia sempre as festas sempre. Agora a coisa existiu. Não têm feito as festas? Fazem, mas fazia aqui grandes festas, mas tudo isso acabou. Fazem umas festitas só assim de portas adentro, uma precisão, mais nada. Era tudo aqui na igreja, era na Torre e em São Geraldo. É que fazia o São Vicente e a Cera de Boa Nova. A Cera de Boa Nova, que era uma festa de 3 dias. Era uma festa muito grande. O São José na Torre e era o São Geraldo, que era aqui nesta capela aqui que encorta para a 29. E São Lourenço também. A festa de São Geraldo era a mais pequenita delas todas, era uma festa pequena. A de São Lourenço já era tanto a de São Lourenço como na Torre, como a Cera de Boa Nova, eram as festas maiores que se faziam. Recorda-se do 25 de Abril? Recordo-me. Recorda-se desse dia? Recordo. Aqui em São Vicente não alterou assim muito. Havia em muitos lados que pessoal, isto foi quase como quem tirou um pássaro da gaiola. Começaram também a estar presos demais e soltaram-se. Ou mais aqui não alterou. Não havia a liberdade que há agora. Eu vivi nessa altura e nunca tive problemas de falar. Eu falava só o que pertencia, mais nada. Agora, havia outros que não. Eu tinha um tio que era contra, na altura, e depois acabou até por desistir. Porque havia aqui um grupo que era contra o regime. Chamava Vermelhos, que eram os Vermelhos, que chegou a vir aqui e já não foi do meu tempo, mas eu aí numa coisa de votos, houve tiroteio, mas... Ainda antes do 25 de Abril? Ainda. Mas nessa altura eu era muito pequenito. E o que é que esse grupo a que o seu tio pertencia, o que é que eles faziam? Organizavam assim algumas conversas? Não, era quando era só na coisa dos votos. Dos votos é que havia. Sabe que os votos iam muito, porque quando havia votos, havia comes e bebes. Havia comer, havia vinho e pão e tudo.
E havia muitos que iam votar só para... Recorda-se a primeira vez que foi votar? Votei na altura quando foi para o Alberto Tomás, que havia manifestações, que chegaram em caminhonetas ao Porto e viram-se lá apertados. Mas eu ainda rapazote novo, nessa altura. Eu acho que a primeira televisão que veio aqui para a freguesia, eu devia ter uns 10, 12 anos. E onde é que estava? Num café, numa associação? Não, depois é que veio num café, que é aqui onde é a fábrica das urnas, que teve ali um cafézito, eu tinha para aí 14 anos, quando veio para aí a televisão, nós íamos para ali sempre ver a televisão, pois era o que havia. Tínhamos que mandar vir alguma coisa para estar ali a fazer sala. Mas não se pagava nada ali, não havia mais nada, uma pessoa saímos ao domingo, íamos para um lado e para o outro e juntámos, que tem aqui ao Cruzeiro aqui, às vezes éramos 15, 20 rapazes, estávamos todos ali a conversar e depois dali seguimos on. No Cruzeiro, que era o quê? Aqui é a rotundazita que tem aqui em cima, que tem o Cruzeiro. Não havia, era bicicleta, ou a pé de bicicleta, depois a começar a vir as motorizadas. As motorizadas, exatamente. As motorizadas. Quando é que chegou a ter uma motorizada? Moto depois que vi da tropa. Ou mais foi bicicleta. Isto teria bicicleta aos 18 anos, que fui ao São Paulo da Torreira de bicicleta. Depois já começou, era mais coisa da bicicleta até do que a moto. Olha, como é que conheceu a sua esposa? Ela é aqui de perto, é quilómetro e meio. Eu dava muito bem com o irmão, que tem um irmão da minha idade, dávamos muito bem, convivíamos muito. Sim. Nós aqui dávamos bem todos, porque é um meio pequeno, Ao domingo havia o terço, ia só terço e depois íamos namorar. Ou à porta ou no alpendre. Ou no alpendre, à janela, exato, não é? Exato. Como se diz. O casamento foi por aqui também? Onde é que foi? Foi aqui na igreja. Havia casamentos grandes e havia casamentos pequenos, que isto é assim. Pois a boda foi em casa, dos meus sogros. Era uma vida mais apertada, não é como agora. Como é que se pode manter aqui os jovens e as crianças e as pessoas se estabelecerem por cá? A coisa está muito difícil. Mas emprego há, não é quem queira, é quem venha trabalhar. Aqui há fábricas de urnas, há de alumínio, há esta carpintaria, há uma grande sapataria, que é a Antártica, e há os Pintos de Oliveira, e há uma fábrica agora também nova, que é de rolhas de madeira, umas coisas. Tudo... Há cortumes. Mas que empregam pessoas, exato, empregam muita gente. Empregam pessoal. Tem netos? 6. E eles vêm para aqui, para São Vicente, vêm para aqui... O mais velho trabalha aqui já. Já trabalha aqui? Já. Tenho 2 com 7 anos. Elas vêm ter coisa comigo, com a minha mulher, e quando está a minha filha, elas brincam aí à vontade. Quando for preciso ir buscá-las, vou buscar à escola. Imagine, se dissesse às suas netas, olha, eu brinquei aqui neste cruzeiro há 70 anos ou há 60 anos. Uma pessoa agora às vezes diz certas coisas de antigamente e muitos não se acreditam. Eu às vezes costumo dizer aos meus netos que na altura, quando eu tive o meu primeiro emprego, eu ganhava, se fosse agora, meio cêntimo por dia. Era 10 tostões por dia, um escudo. Era meio cêntimo. E havia empregos ou artes que tinha que se pagar para aprender. Não é como agora, que eles chegam sem saber fazer nada e sem vontade nenhuma e bem, compreende? Totalmente muito diferente. Os 2 rapazes andaram aqui. Na escola Sim. daqui?
Sim, os outros não, os outros é valga. Assim, se comparar a sua vida, a vida que teve na altura, com a vida que os seus netos e os seus filhos têm hoje em dia... Totalmente diferente, totalmente diferente. Agora não falta nada, cara. Felizmente agora não falta nada. Antigamente faltava. Ok. Faltava muito. Compreende? Faltava muito. A vida não é fácil. Agora é porque ganha-se bem, mas na altura não era. Eu sempre trabalhei aqui, a minha mulher sempre trabalhou aqui comigo. E ainda hoje trabalha, ainda hoje está verniz aí. E eu trabalho porque... Mas também uma pessoa não tem... Não há pessoal, uma pessoa que hoje ensina, explica, não adianta nada. Não adianta nada que eles não... E nós antigamente íamos aprender uma arte, bastava-nos explicar uma vez que nós já estávamos dentro do assunto. Os seus colegas da sua altura de escola e de infância, o que é que fizeram? Alguns seguiram a agricultura, outros... Agricultura pouco. Fazem hoje em dia? Agricultura pouco. Da minha altura Da sua altura? Iam muitos para a Philips, para a Volvo, para a Rabore, que eram as firmas mais fortes, para a Oliva, para São João da Madeira, que eram grandes firmas que dá muito coisa. As do Ovar, só o Ramada é que ficou, mas as outras tudo parou. Esses 15 ou 20 rapazes que falava, aqui atrasado, que se juntavam, ainda se juntam? Muitos já faleceram, muitos. Os que são, muitos mesmo. Eu tenho da minha idade, já faleceram muitos aqui, da minha idade. Moram aqui também? Moro aqui perto. Moro aqui perto, porque a freguesia é pequenina. É uma freguesia muito pequena, nós conhecemos todos os outros. Os mais antigos. Estes mais novos, há muitos que uma pessoa agora já nos conhece. Mas estes da nossa idade, isso convivemos. Ou ao café, um lado ou outro, tipo, encontra-se sempre que é perto. É perto. Isto é pequeno, encontra-se e conversa. Sente que as pessoas de São Vicente estão isoladas? Nós temos aqui, por aqui abaixo, esta parte toda aqui, estão as casas quase todas a ficar vazias. Estão as casas quase todas a ficar vazias. As pessoas foram falecendo e os filhos não ficaram com as casas? Exato, é isso? não. O que é que se podia fazer? Depende. O pessoal vai para um lado, vai para o outro, arranjam empregos em outros lados e já vão e deixam as casas. É pena, mas está... Muitos faleceram, outros, os filhos não ficam, tem aqui uma quantidade de casas tudo vazio, tudo. O que é que gostava que quem mora cá agora recriasse, fizesse? Recriaram, sabe que a mocidade agora pegam, todos têm carro, pegam no carro para um lado e para o outro, não há aquele convívio, nem aquela amizade que havia. Não há, agora não há. Nós agora, há aqui muitos que nem têm colegas aqui uns com os outros que não têm. Não têm porque não convivem. E nós antigamente convivíamos. Convivíamos porque não tínhamos carros, não tínhamos nada, estamos mais juntos.